E é muito legal a gente ouvir o Tite, né? Porque assim, o Tite poderia levar, só botar os meninos em campo e deixar o jogo fluir, né? Deixar o jogo. Só ver esse ataque do Cruzeiro. Cauã Moraes, cruzamento rasteiro, cruzou por todo lado, a batida forte! Gol! Sim, estou muito feliz pelo primeiro gol com a camisa do Cruzeiro. Dedicar ele para minha esposa, meus familiares, meus amigos. Estou muito feliz pela vitória também, pelos 3 pontos, que é importante, como você falou, no campeonato curto. E a gente começou bem, no segundo tempo deu uma caída. Acho que desconcentramos um pouco em algumas ações, mas graças a Deus saímos com a vitória. Você já falou aí da felicidade de marcar um gol e se a gente olha para o contexto, né, a sua última temporada foi muito difícil, né? Você fez só 5 jogos no ano passado, voltando de lesão. No momento do gol passa um filme na cabeça. Como é que foi esse momento para você? Sim, claro. Tava até hoje pensando no quarto, que o ano passado foi muito difícil para mim. Como eu falei em outras entrevistas, gerava dúvida na minha cabeça e eu estou muito feliz com o gol, só glorificar o nome de Deus. Eu sei que a gente pensa jogo a jogo, né? Vocês pensam jogo a jogo, mas eu queria saber se você já tem um planejamento para esse time, o seu time principal estrear, se você já sabe mais ou menos quando isso vai acontecer. O principal é o Cruzeiro, a necessidade de desempenho hoje, de vitória hoje, de desempenho hoje, de respeitar a Tombense, de respeitar o adversário, enfim, a característica da competição, o Cristóvão, que nós já nos enfrentamos uma série de vezes, que eu tenho um respeito muito grande. Esse é o momento. E essa pergunta, a segunda parte dela, guarda ela que depois eu te respondo para o próximo jogo. Tá aí, sempre otimismo do Adenor. Tá... É tetra brasileiro, ex-copa do Brasil, bi-libertadores. O Raposão te oprimiu e na A ou na B, sempre maior do que você. Na A ou na B, sempre maior do que você. Passe do Japa é bom, o chute pro gol! Gol! O que passou na sua cabeça aí na oportunidade de fazer esse gol? E, aliás, deu uma borrachada pro gol, né? Primeiramente, boa noite. Eu acho que eu nem consigo descrever, né, o que passou na mente depois do gol. Só lembrei de tudo que eu passei, né, de tudo que eu construí, trabalhei. O que você falou também foi, mano, a bola sobrou ali pra mim, do jeito que eu dominei, eu chutei. Fiquei pensando também no jogo do Pouso Alegre, né, que eu devia ter chutado e veio na cabeça que eu tinha que chutar. Acho que a gente conversou muito sobre oportunidade, né? A gente teve uma conversa com o Tite também ali, uma reunião. Acho que a gente conversou muito sobre a oportunidade de agarrar, porque ela não vem 3 vezes, 2 vezes, é uma oportunidade só, né? E foi isso que a gente conversou, sobre ter a oportunidade de agarrar ela. Fala, nação cabulosa! O Cruzeiro entrou em campo e garantiu os 3 pontos contra o Tombense, mas o que a gente viu foi um jogo de 2 caras. Se você desligou a TV no intervalo, assistiu a um verdadeiro show. Se ficou até o apito final, passou por um teste para o coração. Bom jogo seu para dar um cartão de visitas aí para uma comissão técnica nova, né? Sim, graças a Deus hoje muito melhor, né, do que a primeira partida, do que o primeiro jogo. Estamos trabalhando muito bem para manter cada vez mais, executar cada vez mais a ideia do professor, o que o professor pede. Então, para parabenizar todo o grupo pela vitória, a comissão técnica, que vem trabalhando muito bem, ensinando muito bem a gente. E só agradecer primeiramente a Deus e ao grupo pela vitória. Esse ano, dia 2, né? Primeiro jogo já dia 10. Consequentemente, é muito difícil. Muito difícil, um grupo que não vinha trabalhando junto, se entrosar e jogar em 8 dias, fazer um jogo como a gente fez no primeiro. Acredito que a gente poderia fazer melhor, mas hoje foi muito melhor do que o primeiro. Graças a Deus conseguimos 3 pontos, mas é o que eu falei ali, o que eu vou falar aqui, a gente está trabalhando para cada vez mais executar a ideia do professor, o que o professor quer. O que o professor quer, a gente vai procurar fazer o melhor possível. O brilho dos garotos. O primeiro tempo foi um autêntico cartão de visitas da molecada. O Cruzeiro jogou leve, com a bola no chão, intensidade e muita organização. Parecia um time entrosado há anos. E é impossível falar desse jogo sem destacar ele, Japa. O garoto foi o dono do meio-campo, mostrou uma personalidade impressionante e coroou a atuação com seu primeiro gol como profissional. Fique de olho, porque tem muita bola aí. O desgaste e o susto, mas futebol é intensidade. No segundo tempo, o ritmo caiu. É natural. O time era alternativo, faltou perna e o Tombense
cresceu na partida. Quando saiu o gol adversário, o sinal de alerta foi acionado. Ainda assim, alguns destaques merecem aplausos. Arroio foi um monstro pelo lado direito, enquanto Chico da Costa, mesmo sem balançar as redes, fez muito bem o trabalho de pivô, abrindo espaços e ajudando na construção da vitória. E vale ressaltar também o papel do técnico Tite, que foi preciso na gestão das substituições, ajudando o time a segurar o resultado e retomar o controle na reta final. Primeiro, uma referência ao Wesley, que nos ajudou bastante, um agradecimento, sim. Que todos os conhecimentos dessa garotada e desses atletas, ela veio assimilada por ele, naquilo que são as informações, naquilo que é o approach, que é o dia a dia de cada um. E tem vitórias que o técnico fica muito mais feliz que em situações normais, porque é muito difícil tu ficar colocando uma equipe que nunca jogou junto e que alguns atletas, é a primeira vitória como profissional, alguns atletas entrando no jogo que nunca tinham participado em jogo do Cruzeiro, com o peso da camiseta do Cruzeiro, traduzir isso em desempenho e vitória. Mais ofensivo, aquele Cruzeiro lá de marcação, no primeiro jogo, foi mais uma ideia inicial, e esse Cruzeiro que a gente tende a ver? Talvez não a escalação, mas o que a equipe se propôs, ela possa demonstrar que ela tem que ser uma equipe equilibrada. Primeiro, é bom ter a bola, é bom fazer gol, é inconteste. E a outra, a fase defensiva, ela é necessária para que tu possa vencer. Então, estabelecer esse equilíbrio, mas a ideia não foi ter uma equipe mais defensiva, foram os atletas que nós tínhamos disponíveis, era de uma equipe equilibrada, o Japa fazendo um externo que vinha para dentro, um Christian, vamos colocar na mesma função que o Christian exerce, para ter mais um jogador de composição de articulação por dentro, e nós temos uns jogadores de criação. O que a gente não tinha era um 9 específico. O Lelis é um jogador de lado, que chega como 9, mas ele é 7 ou 11 para mim, preferencialmente, que chega depois na área para concluir, como aconteceu hoje. E nós não tínhamos um jogador de referência para ter. E tu vês que a gente sentiu, inclusive, no momento que tu tem um jogador 9 que retém, a equipe toda, ela se ajusta e sai numa retenção do homem na frente, que o Chico dá essa possibilidade também para a gente. Eu entendo vocês todas, palavras de honra que eu entendo, mas o primeiro grande trabalho da direção, claro que para mim é aquilo que eu acredito, mas é para o Cruzeiro, é a manutenção de Caio Jorge, a manutenção de Matheus, é a manutenção da equipe base toda, de não deixar sair a equipe base toda, inclusive com as peças de reposição, porque isso dá uma equipe sólida, uma equipe que joga sem pensar, que ela já está entrosada e que ela pode agregar alguns atletas em termos de qualidade. E é melhor trazermos atletas, daí mérito da direção, aí eu entro no Gerson, um jogador que pode agregar qualidade em algumas funções diferentes e deixar um espaço também para que novos jogadores possam surgir. Olho na tabela. Com a vitória por 2-1, a Raposa dorme tranquila na liderança isolada do Grupo C. Os adversários tropeçaram e o Cruzeiro fez o dever de casa. Agora, o foco se volta para o Mineirão. No sábado, tem Uberlândia, com expectativa de casa cheia, retorno dos titulares e mais um passo na consolidação de um trabalho que já mostra uma base muito promissora pedindo passagem. O Cruzeiro entra agora em uma sequência que sobe gradualmente de nível. Uberlândia, Democrata e no dia 25 de janeiro, o clássico contra o Atlético, na Arena MRV. A expectativa é que os titulares atuem pelo menos uma partida antes do clássico, justamente para ganhar entrosamento e ritmo de jogo. E agora eu quero saber de você. Você concorda em poupar os titulares ou já era hora do time principal entrar em campo? Deixa a sua opinião nos comentários. Se gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia do Cabuloso. Valeu demais pela audiência. Até mais. É tetra brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. O Raposão te oprimiu e na A ou na B, sempre maior do que você. Na A ou na B, sempre maior do que você.